Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da campanha No Brain, No Pain, que é uma campanha de conscientização e combate à dor. Vamos esperar o pessoal chegar. O meu nome é Suelen Cavalheiro e eu sou dentista especialista em DTM, dor orofacial, que é a área da odontologia que atua em dores crônicas. E justamente por vivenciar diariamente os pacientes, né, com dores crônicas, passando por tanto sofrimento, justamente pela desinformação que existe ainda nessa área, é que eu decidi então lançar essa campanha de conscientização sobre dor. E com isso nós trazemos alguns convidados que nos ajudam, né, a trazer informação de qualidade, tanto para os pacientes quanto para os profissionais da área da saúde, para que eles consigam, então, encaminhar o paciente ao profissional correto. E hoje, tô dando tchau para um monte de gente aqui, um monte de gente conhecida entrou, legal. Então hoje o nosso tema sobre educação e neurociência da dor é um tema que eu gosto muito, que é justamente o tema que deu nome à campanha No Brain, No Pain, né? Porque tudo acontece ali no sistema nervoso central. Então, dor só é dor quando é interpretada pelo sistema nervoso central e modulada por ele. Porque até aí não é dor, é só um estímulo que pode ou não ser doloroso. E hoje a gente vai entender então isso muito bem com o nosso convidado, que também é dentista, especialista em DTM, meu colega em odontologia do sono, lá de Belo Horizonte. Boa Opa, noite, Franklin. boa noite, Suelen, tudo bem? Tudo e você? Beleza, prazer estar podendo participar aí. Como é que tá aí em BH? Calor? Tá, Belo Horizonte é uma terra que não se faz mais frio. Já esse ano, surpreendentemente, até agora nós estamos quase em junho, nada. É um dos fatores que bloqueou essa frente fria aí no sul, né? E com essa tragédia que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, e essa, essa massa de ar quente que está sobre o sudeste aqui. Mas vamos levando. Isso aí. Para dor é bom, né? Para quem tem dor é bom. Que o É, frio só principalmente piora a com o dor. muscular. É sim, calor melhora a sintomatologia das DTMs musculares. E já que você falou em dor, e o tema da nossa conversa aqui vai ser essa educação em neurociência da dor, é, é extremamente relevante as pessoas terem conhecimento do porquê que elas têm determinado tipo de problema, né? Isso diminui a ansiedade, a pessoa tende a entender melhor sobre o que está acontecendo no organismo dela, por que que acontece algumas vezes uma manifestação dolorosa que não tem uma lesão objetiva, justificável, mas essa pessoa sente dor e esse indivíduo muitas vezes é até estigmatizado pela sociedade porque não se identifica nada em um exame clínico, às vezes não se identifica nada objetivo num exame de imagem, mas a pessoa sente dor, sofre com essa dor, e muitas vezes durante anos. E ninguém nunca explicou para essa pessoa o porquê dessa situação, né? E Fran, Isso leva a um sofrimento muito intenso. com certeza, né? E quando a pessoa ouve que tá tudo na cabeça, é literalmente isso, né? Tá tudo na cabeça. E hoje você vai explicar o porquê, né? Que tá tudo na cabeça. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse pra gente.
Então, eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Suelen através de um curso de formação em odontologia do sono, que ambos estamos fazendo aqui em Belo Horizonte, e ambos somos praticantes e clínicos da clínica de disfunção temporomandibular, né? Eu sou cirurgião dentista, sou originário, sou natural de Belo Horizonte. Minha formação é toda através da UFMG e a minha primeira especialidade foi ortodontia. E eu fui ter contato com as disfunções temporomandibulares muitos anos depois, já especialista em orto muitos anos. E aí eu fui perceber e entender que existia algo muito mais complexo do que o tratamento das disfunções temporomandibulares era executado até o meado dos anos, do início da década, do início do milênio, né? Então, eu me apaixonei, eu fiz especialização em disfunção, depois fui fazer mestrado, e agora nós estamos concluindo um doutorado, sempre estudando dor, e a minha paixão em relação ao tema é mais em relação à dor crônica, propriamente dita, que é uma pessoa, um indivíduo tão singular, ao mesmo tempo tão plural, que sofre dessa condição que é a dor crônica, seja ela em que área se manifeste. Como eu sou cirurgião dentista, a minha área de atuação é a dor orofacial, né? Então, eu sou clínico na área de disfunção temporomandibular, mas a minha paixão em termos de pesquisa é o entendimento do portador de dor crônica, tá? Certo. E agora o teu doutorado está sendo com esse tema também, né? Educação em neurociências da dor. Exato. O tema a gente está desenvolvendo um estudo clínico randomizado. Para quem não sabe o que é um estudo clínico randomizado, a gente tem dois grupos, no qual um grupo a gente faz o tratamento que está sendo testado, e um outro grupo é um grupo controle, no qual a gente tenta fazer um tratamento mais próximo possível do que está sendo testado, e os pacientes são randomizados, ou seja, eles são alocados nos grupos sem com cegamento. Então, quem está avaliando não sabe em qual grupo, o paciente não sabe qual grupo está, e quem faz a alocação também. Então, a gente está avaliando a educação em neurociência da dor associada a um fármaco. No caso, o objeto do estudo é a dor miofacial, que é um tipo de disfunção, uma classificação de disfunção temporomandibular, e ela é dolorosa. E muitas vezes crônica, é uma condição crônica de dor muscular. E um fármaco, um remédio que é extremamente utilizado é a ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular de ação central, e a gente queria entender se a utilização da educação em neurociência da dor associada à utilização desse fármaco iria proporcionar melhores resultados para o paciente do que simplesmente a administração do fármaco. E aí nós estamos avaliando alguns desfechos, entre eles, lógico, a intensidade da dor, função mandibular e uma série de outros desfechos, buscando sempre o entendimento de dor como uma condição biopsicossocial e não simplesmente biológica, que tem fatores psicológicos, emocionais extremamente relevantes, tanto na manifestação, na perpetuação do quadro e na predisposição da situação também. Então, a gente já publicou alguns resultados preliminares e pretendemos finalizar essa pesquisa até, no mais tardar, meados do ano que vem.
pretendo que seja até o fim desse ano, mas no mais tardar até o meio do ano que vem a gente está com os resultados finais publicados. E dá para adiantar alguma coisa ou ainda não sobre os resultados? Os Ou você quer resultados falar isso só no final preliminares da live? mostram um spoiler. Os resultados preliminares mostram uma capacidade extremamente interessante da disfunção da educação em neurociência da dor na melhoria, principalmente a um prazo até um pouco mais tardio da intensidade da dor do indivíduo e também alguns resultados interessantes de alguns desfechos que têm relação com essa manifestação dolorosa, como quadros de ansiedade, de qualidade de vida em geral, de qualidade de sono. Então, a gente está buscando avaliar esses outros aspectos também, que são extremamente importantes para o entendimento como eu falei, da pluralidade desse tipo de pessoa. E isso em disfunção temporomandibular é quase inexistente em evidência, a utilização da educação em neurociência da dor. A gente tem em outras condições dolorosas com uma certa evidência, como lombalgia crônica, como fibromialgia, mas em relação à disfunção temporomandibular, a gente ainda está engatinhando quanto à evidência desse tipo de tratamento. E é o que a gente pretende, o grupo lá de estudo e pesquisa de dor orofacial, EPEDOF, quem puder curtir a página da gente lá aqui no Instagram, @EPDOF, EPEDOF UFMG. É o grupo de ensino e pesquisa de dor orofacial lá da UFMG, tá? Embora então é o que a gente pretende. Na clínica a gente consiga perceber isso diariamente, né? Não Sim. tem evidência científica, mas... Sim, exatamente. E aí a hipótese é de que a pessoa ter o conhecimento do que é dor. Então vamos lá. Vamos lá. O que afinal de contas é educação em neurociência da dor? É um processo educacional em que se vai explicar para o indivíduo aspectos da neurofisiologia da dor com uma abordagem mais atual, que é a abordagem biopsicossocial. Mas, para isso, o indivíduo precisa de entender alguns aspectos neurofisiológicos do que é também nocicepção, o que são receptores, como é um processo de transformação do estímulo nociceptivo em dor propriamente dito, que envolve outros aspectos de emoção, de memória, outros centros mais superiores, digamos assim, do sistema nervoso central. E, logicamente, a gente precisa de adequar esse conteúdo educacional para cada indivíduo. Eu não posso dar o mesmo tipo de informação para um médico que venha consultar com disfunção temporomandibular do que para um paciente completamente leigo. Então, isso faz parte, a adequação da forma de abordagem da informação faz parte da passagem da mensagem. Então, a expectativa que a gente tem, a hipótese que a gente tem é de que, quando o indivíduo entende o porquê da manifestação dolorosa, como isso ocorre no organismo dele, quais são os fatores de risco que estão levando à perpetuação, principalmente de condições crônicas, mas a educação em neurociência da dor também pode ser utilizada em condições de dor aguda. A expectativa que a gente tem é que ele tem uma melhora maior do que simplesmente você dar um remédio, que é o que muitas vezes a abordagem que o
clínico que não tem uma formação nesse aspecto, às vezes faz. Tratar simplesmente do biológico e esquece de uma abordagem um pouco mais abrangente e, principalmente, educar e explicar o paciente. A gente percebe na nossa prática clínica, igual você falou, quando o paciente entende o porquê que ele tem determinada alteração, isso traz um alívio para o paciente, mesmo antes dele melhorar. Com certeza. Porque muitas vezes ele está num processo de ansiedade tão grande, de falta de entendimento, às vezes já buscou outros profissionais na tentativa de resolução do problema dele e não conseguiu, que quando você explica para ele, a gente ouve muito esse relato, nossa, mas ninguém nunca tinha me explicado isso. E aí a gente consegue um processo de engajamento do paciente muito maior do que simplesmente fazer uma intervenção ou passar uma medicação, entendeu? Então, a neurociência, a educação em neurociência da dor é basicamente isso, fazer um processo educacional buscando um melhor entendimento, desde condições agudas até o porquê que não existe uma lesão objetiva e mesmo assim ele sente uma dor de forma crônica, explicar aspectos sobre sensibilização central, sobre sensibilização periférica, que são condições que são próprias do paciente de dor crônica, explicar das possibilidades terapêuticas de autogestão que esse paciente pode ter consigo e que isso tem uma condição de melhoria do quadro dele e de perpetuar essa melhoria, de que ele entre num círculo virtuoso de melhora, e a gente sirva como gestor dessa melhora. Aí eu vou falar como a formação do cirurgião dentista, propriamente dito. O cirurgião dentista ele é treinado para fazer algo, para executar um procedimento. Muitas vezes no manejo do paciente de dor e principalmente das disfunções temporomandibulares crônicas e nas disfunções dolorosas, menos é mais, muitas vezes. O processo de educação, promovendo uma conscientização desse paciente, um entendimento melhor da situação do paciente, vale talvez mais do que determinados procedimentos que são feitos. Lógico, tudo tem sua indicação, tudo vai depender de um diagnóstico inicial e a educação em neurociência da dor ela vai fazer parte de um arsenal terapêutico que o clínico em disfunção temporomandibular pode utilizar. Pois é. Por isso que eu falo que a primeira consulta é tão importante, né? E já ajuda tanto o paciente, porque nessa primeira consulta é que ele vai ter o início, então, dessa educação em dor, né? De entender o que ele está tendo ali, de baixar a ansiedade, igual você falou, de baixar a catastrofização, a hipervigilância em algo que ele não tem, não entende, né? E com isso, com certeza, aderir ao tratamento, né? Criar esse vínculo, e a gente chama bastante isso de efeito placebo, né? Então, a gente usa e abusa do efeito placebo, que nada mais é, aqui na educação em dor, criar esse vínculo com o paciente mesmo, para que ele consiga se sentir engajado mesmo na sua melhora, né? Uma vez que o paciente de dor crônica é um paciente que ele precisa, né, também se doar ao tratamento, né? Ele também precisa ser, igual você falou, a gente acaba sendo gestor e ele é o comandante ali do tratamento, e não o contrário, né? Com certeza. E o que a gente está tentando fazer, na verdade, eu concordo plenamente em relação a resultados de efeito placebo. Na verdade, o que a gente está querendo fazer é transformar
é mostrar que a educação em neurociência da dor, na verdade, não é placebo, ela é realmente um mecanismo de melhora. Igual eu falei, em disfunção temporomandibular, isso ainda é incipiente. Por isso que a gente tem o desejo de que os resultados comprovem toda a nossa expectativa. Vamos ver. Até o final do ano, e mais tardar no meio do ano que vem, a gente já tem os resultados finais. Tá? E aí a gente consegue, o que eu acho fenomenal, na época do meu mestrado, a gente teve a oportunidade maravilhosa também de avaliar na verdade, uma intervenção no tratamento de dor miofascial também. Você vê que a dor miofascial é o que eu gosto bastante de estudar. Que foi uma intervenção que é a acupuntura. A gente, no tratamento, na época do mestrado, a gente também fez um outro estudo clínico randomizado, no qual a gente avaliou a acupuntura, com resultados muito interessantes. E a acupuntura, a gente tem que quebrar uma série de paradigmas na nossa formação ocidental, alopática, mas já tem evidências robustas da capacidade de analgesia da acupuntura, em situações de dor musculoesquelética, principalmente. E, na época, os resultados foram bastante interessantes. Agora, é um processo educacional que nós estamos avaliando. Então, é uma condição que depende muito do link que a ligação que o gestor do processo educacional tem com o paciente. É igual você falou, a primeira consulta é uma consulta muito especial, porque é nessa primeira consulta que a gente vai estabelecer essa conexão ou não estabelecer essa conexão. Uhum. E quando essa conexão e essa informação consegue ser passada e o paciente compreende de que a gente é diferente de uma clínica, de outras clínicas, de outras especialidades da odontologia, na qual nós vamos intervir e o paciente vai ser passivo, paciente. Sim. Na clínica de disfunção temporomandibular, ele tem que ser agente da sua mudança. E a educação em neurociência da dor contribui muito para o entendimento dessa situação e a adesão ao tratamento. Exato. Sim. Até em questão do sono também, né? Atividade física, você consegue colocar cada pingo no seu i, né? Ou cada lugar no seu quadrado, porque quando a gente fala em dor crônica, a gente tem múltiplos fatores que influenciam, né? Tanto na percepção, quanto na modulação, quanto na manutenção da dor crônica. E se o paciente não entender os porquês, fica muito difícil, né? Para o paciente aderir a tanta coisa que né, Franklin? Porque você, na verdade, vai ser... A Alicia, que está aqui também na live, ela gosta muito desse tema de ser... ela fala em fazer consultoria de saúde, né, para o paciente, porque acaba que você entra em todas as áreas da vida desse paciente, né? Na dieta, na atividade física, em melhora do sono ali, higiene do sono, né? E o dentista é difícil, né, ser visto assim como gestor, né? É engraçado. Mas é uma área que eu gosto muito também. Apaixonante. E aí você falou na entrada de outros aspectos, como sono, nutrição, e aí quem está nos assistindo nesse momento vai entender que é impossível fazer o tratamento de um paciente que tem dor crônica se não for de forma multidisciplinar e multiprofissional, interprofissional.
São vários os profissionais que têm a sua importância, cada um na sua área, que vão, em suma, melhorar, buscar a melhora da qualidade de vida desse indivíduo. A verdade é essa. Porque o portador, principalmente de dor crônica, ele tem uma queda brutal de qualidade de vida. É, e, e a gente não pode ser onipotente de achar que nós vamos conduzir todo o tratamento. Não pode ter essa pretensão e nós também não temos nem essa capacidade para isso. Então, uma equipe multidisciplinar, e é por isso que é difícil, nós vivemos num país pobre, num país de recursos financeiros escassos e de extrema má gestão dos recursos que ainda existem, a gente mostrar para o paciente que ele precisa de um fisioterapeuta, que ele precisa de, às vezes, trabalhar a parte psicológica, psiquiátrica, que ele precisa de melhorar a condição nutricional, e é um desafio implementar todas essas situações num país que não dá valor a isso, né? E se a gente tivesse a noção do quanto, de qual é o impacto da dor crônica, até na capacidade laboral, capacidade de trabalho dos indivíduos, você já imaginou o que é trabalhar dia após dia com uma disfunção temporomandibular dolorosa te minando as forças o dia todo? Eu juro que eu nunca consigo entender os pacientes que às vezes vêm aqui com anos e anos e anos. Eu juro que eu não entendo, porque eu fico mal-humorada, estressada e não consigo trabalhar com dor. Então, assim, imagina, é a tal da normalização da dor, né, Franklin? Porque as pessoas, infelizmente, vão se automedicando. Eu acho que esse papel que a gente está tendo aqui hoje é primordial nisso, assim, sabe? Em levar a informação a quem precisa mesmo. Porque as pessoas não conseguem entender a cronificação da dor em si, né? Qual que é a real gravidade da pessoa não buscar tratamento e ficar deixando, tomando uma medicação ali, um analgésico e fazendo às vezes abuso de analgésico, aí entra numa outra questão, né, de cefaleia ali, ou dor crônica, ou cronificação por abuso, né, de analgésico. Sim. E isso é o que, assim, a gente vê diariamente, né? É importante a gente falar muito sobre isso, eu falo muito sobre isso no Instagram e onde eu posso. Eu tento treinar os meus pacientes para dali eles serem porta-vozes também, não só deles mesmos, mas de quem precisa, assim, sabe? Porque quando a gente perde esse período ali, né, de tratamento na fase aguda, as coisas ficam muito mais complicadas. E a cultura é essa, né? A cultura é a cultura da normalização e de vou tomando uma A gente, medicação, vou levando até onde dá, ou às vezes até vou, né, outros profissionais, assim, a questão de intervir sem diagnóstico, né, que as pessoas não têm noção real do quanto isso vai fazer mal mesmo para o paciente, né, o quanto isso vai agravar o quadro dele. E aí a educação em dor entra nisso também, né, em a gente sim, trazer essa importância para sempre tentar evitar a cronificação ao máximo possível. uma das premissas básicas para a gente tentar evitar a cronificação dolorosa é tentar resolver o processo de dor o quanto antes, né, na fase aguda. Sim. E é o que você falou, as pessoas vão deixando a coisa acontecer, e aí, depois que a situação se cronifica, que tem todo esse processo de alterações do sistema nervoso central, advindo do processo de cronificação de dor, a hiperalgesia, a alodínia, o processo de sensibilização central. As pessoas relatam, eu não lembro o que é ficar sem sentir dor. Há quantos anos a senhora sente isso? Teve gente que já chegou com 10, 20 anos de acometimento. Imagina o que é passar 10, 20 anos de acometimento doloroso. É uma situação que traz processos emocionais sérios. A pessoa vai ficar mais deprimida,
a pessoa vai ficar mais reclusa, a pessoa vai se levando a um processo de cinesiofobia, de medo do movimento, porque a gente sabe que a disfunção temporomandibular ela piora a condição dolorosa em função, então ela vai tentar ficar mais quieta, movimentar menos a mandíbula, às vezes falar menos. Então isso vai levando a componentes emocionais extremamente relevantes e importantes, que vão promovendo a manutenção do quadro. Sim. Então, buscar mostrar para a pessoa que ela deve resgatar um processo de atividade física gradual, que quanto mais quieta ela fica, pior é para o quadro. Lógico, depende do diagnóstico, a gente vai precisar de repouso. Mas o processo de dor crônica e atividade física tem comprovação diversas de que há melhora na modulação de dor. Então, incentivar essas situações, especificamente em relação às disfunções temporomandibulares. Mostrar, explicar quais, às vezes, são comportamentos que podem ser de risco para a piora do quadro, por exemplo, o bruxismo em vigília, a tentativa de controle comportamental do bruxismo em vigília, também o comportamento do bruxismo do sono, quando ele traz impacto, ele deve ser abordado. Então, mostrar para a pessoa que existe o bruxismo primário, o bruxismo secundário, e que esse bruxismo secundário pode ser em decorrência de problemas de saúde de base que ela deve investigar, e mais uma vez o tratamento multidisciplinar é essencial. E a partir... a pessoa tem, às vezes, comportamentos e atitudes no seu dia a dia que são completamente inconscientes. Exemplo disso é o bruxismo em vigília. Sim. Você é uma que já me chamou diversas vezes a atenção porque eu vivo apertando. Eu não percebo. Felizmente, para mim, ainda, eu não tenho repercussão. Pode ser que leve um dia a ter. Pode. Mas eu sou um que aperta o dia inteiro. Então, mostrar para o indivíduo, em relação especificamente às disfunções temporomandibulares, quais são os fatores de risco que podem piorar, que a ansiedade joga gasolina no fogo da dor, que o sono ruim joga gasolina no fogo da dor. Ah, não, vou ter que mostrar esse slide aqui. Que slide? Slide? Aqui, não, você está falando, você vai falando e eu vou mostrar o slide. Olha aqui, ó, jogando fogo. Aí, ó, tá vendo? Predestinado. Isso não foi combinado, não, hein? Eu vou até printar isso aqui, ó. Isso não foi combinado. Pois no estudo clínico que a gente apresenta, a gente tem um audiovisual que a gente mostra para os pacientes, em que mostra exatamente isso. Não é essa figura, mas mostra muito isso. Não, quais são os fatores que jogam gasolina? Oi? Essa figura é minha, de autoria, não pode ser essa mesmo? Olha só, parabéns, hein? E quais são os fatores que melhoram também? O exercício físico, um processo de autoconhecimento maior, técnicas de meditação que já têm uma certa evidência científica no manejo da dor crônica e do controle da ansiedade, como o mindfulness, por exemplo. Que, inclusive, será uma das nossas lives. Sensacional. Mindfulness tem evidências cada vez maiores de melhoria, tanto da condição dolorosa em si, quanto de fatores predisponentes e perpetuantes da condição dolorosa, como, por exemplo, ansiedade. Eu sou um praticante de mindfulness, devia até estar praticando mais. Busquei para treinamento de atenção, primariamente,
e é impressionante como melhora uma série de situações de autopercepção, de consciência corporal, de conseguir afastar pensamentos que desvirtuam a atenção e levam possivelmente a um quadro ansioso maior. Então, técnicas de meditação como o mindfulness tem muito a agregar na gestão desse tipo de paciente também. Acho que não do paciente de dor, acho que para todo mundo. Para todo mundo, né? Tá? Mas isso é uma coisa que existe ainda bastante preconceito, né? Então, eu acho que entra bem no tema de hoje também, na educação em dor, que é onde você vai conseguir colocar ali, né, a meditação, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, técnicas de modulação do sistema nervoso autônomo, né, que a gente fala ali, de ativação do parasimpático. Ali você consegue justamente fazer o paciente, às vezes, perder um pouco dessa resistência, né? A psicoterapia entra aí também, né, na modulação do sistema nervoso autônomo. Sim, diminuir um pouco do simpático, né? Tirar o indivíduo do modo pé no acelerador o tempo inteiro, né? É lógico que o simpático ele tem a sua necessidade de existir, porque senão a gente não conseguiria sobreviver. O problema é o excesso, é o descompasso entre o simpático e o parasimpático, né? Que a gente vive num tempo em que a própria internet, o excesso de informação, leva a um estímulo simpático exacerbado, né? Eu não sei se você percebe, falando de tela, por exemplo, nós estamos aqui fazendo uma live no Instagram, mas questões de redes sociais estão sendo estudadas cada vez mais e como a utilização de redes sociais tem a ver com o fomento do sistema de recompensa do indivíduo, do sistema de dopamina do indivíduo, e leva muitas vezes a um processo de frustração. São os caça-likes, né? A pessoa está em função de viver. Exatamente. E isso pode contribuir para um processo de alteração comportamental e, por que não, de uma influência numa disfunção temporomandibular dolorosa. Por que não piorar um quadro de ansiedade? Oi? E na piora do sono ainda para piorar. Também. Certamente. E é o que a gente tem estudado cada vez mais, né? O sono, quem não dorme bem, e aí não é só dormir muito, é dormir bem, com qualidade, vai impactar na qualidade de vida do indivíduo, virando uma síndrome metabólica e uma síndrome que vai subverter a saúde desse indivíduo totalmente. E aí a gente tem aquele aspecto de dor e de sono. O paciente que muitas vezes tem dor, ele impacta na qualidade do sono, e a qualidade do sono ruim vai impactar na modulação dolorosa. Então, tem uma retroalimentação negativa aí. E o paciente entender isso, que faz parte do processo educacional na neurociência da dor também, que ele entenda que ele precisa de uma qualidade de sono adequada, que ele precisa de repouso adequado, e que, às vezes, ele vai ter necessidade de mudar certos tipos de comportamento, de se adequar, de perceber que muitas vezes ele está over em relação ao trabalho, em relação a outras demandas da vida, que isso, o corpo dele está cobrando o preço. Porque a gente tem resiliência até certo ponto, né? Eu estava falando aqui do processo que eu tenho de bruxismo em vigília. Ainda eu não tenho problema. Sabe-se lá até quando, né? Então, muitas vezes, isso tem uma variabilidade individual de manifestação gigante. Tem gente que vai ter uma capacidade de modulação de dor
que ela vai sobrepujar a agressão. Tem gente que, por um motivo ou outro, essa capacidade de adaptação vai diminuir. E aí a pessoa vai manifestar sintomatologia. E aí ela entender dos porquês. E aí é aquela coisa, é a individualização do tratamento. Porque, para mim, o meu porquê sei lá, o meu bruxismo em vigília. Para a Suelen é uma qualidade de sono ruim. Para o José a falta de atividade física. Para a Maria é tudo. Então, todos os aspectos têm que ser abordados e entendidos pelo paciente, por quem está sofrendo da condição. Lembrando que nem sempre as DTMs são acompanhadas de dor, né? Certamente. Mas olha para você ver, às vezes a gente pega um caso de clique articular. Aí eu vou falar sobre um processo de educação e não de educação em neurociência da dor, propriamente dito. O paciente tem um clique articular proveniente de um deslocamento do disco com redução. Quando você mostra para ele um vídeo do disco fora de posição e por que instala, o paciente fala assim, nossa, mas então é isso? E ele muitas vezes para de ficar hipervigilante em cima daquela situação que estava trazendo o desconforto do ruído pelo ruído. Sim. E leva aquela situação com muito mais tranquilidade. A verdade é que, transcendendo a educação em dor, a educação é que salva. Saúde, né? Você mostrar para a pessoa os porquês das situações. E é engraçado. Em dor, especificamente, no nosso caso, mais ainda. Esses dias eu estava parando para pensar onde é que a gente perdeu isso, né, Franklin? Porque a verdade é que deveria ser sempre assim, né? A gente fala tanto em educação sobre, assim, condições, não só a questão da dor, igual você falou, mas condições de saúde em geral. E isso, de fato, é uma coisa que não deveria nem ser comentada, né? Isso daí deveria estar intrínseca ao processo de cuidado com a pessoa, né? Com o paciente. Mas a gente vê que isso não acontece, né? Até quando a gente se coloca no lugar de paciente. Isso é muito ruim. E nós, como somos, né, apaixonados, eu digo assim, todo mundo da DTM, da dor, é apaixonado pelo que faz, né? Você não vê um que não é apaixonado por isso e que não faz essa educação em dor, né? Mostra vídeo e desenha e faz tudo, né? Vem aqui na live. Porque a gente Mas isso gosta demanda muito, cuidado, né, Sônia? isso não a Isso gente não demanda... vê por aí, né? Não. Infelizmente. Demanda tempo. Então, é uma clínica muito específica, porque demanda tempo, demanda acolhimento, demanda cuidado para com o outro. E muitas vezes a nossa classe, que é de cirurgião dentista, ela não é treinada para isso. Ela é treinada para fazer, para cortar, para preparar, para abrir, para, até na nossa área, visco suplementar, para fazer artrocentese. Isso é a praia do dentista. Quando a gente tem a necessidade de fazer um processo de cuidado, de educação, de mostrar para o paciente, de acolhimento, demanda um processo de treinamento também. E aí, muitas vezes, você tem ou não perfil para fazer esse tipo de clínica. Eu percebo muito isso. Vai ter gente que vai ter maestria em determinadas outras coisas, como procedimentos cirúrgicos, e tem a sua indicação em casos específicos, com diagnósticos específicos, mas a base do sistema, ela deveria ser pautada no esclarecimento do indivíduo a respeito da sua condição e o porquê que ele sofre a respeito dessa condição. Isso demanda tempo, isso demanda cuidado, isso demanda carinho, e no mundo
clínico que a gente vive hoje, às vezes, dependendo da pessoa, isso não vai ser possível ou ela não vai. Não, não é a minha. Não, eu percebo cada vez mais que é a minha. Então, eu tenho uma satisfação muito grande quando eu vejo a mudança no semblante do paciente. Ele chega com um semblante de sofrimento numa primeira consulta, numa consulta inicial, e num follow-up imediato, que a gente institui uma série de terapias. E olha, eu não estou desmerecendo de forma alguma nenhum procedimento que é utilizado rotineiramente na clínica de disfunção, para analgesia, farmacoterapia, todos os procedimentos, agulhamento, procedimentos articulares, procedimentos fisioterápicos, tudo tem a sua indicação. Mas essa parte da educação, eu acho que a gente Primordial, né? percebe que faz diferença e agora nós estamos na tentativa de provar que faz diferença, né? E faz, né? A gente tem a percepção clínica que sim. Só que a gente quer mostrar por A mais B e tomara que isso seja verdadeiro, mas como cientistas, muitas vezes os resultados não acompanham o que a gente quer, né? Então, vamos com bastante ansiedade, controlando o bruxismo em vigília, esperar os resultados finais para ver se tudo vai dar certo. Ai, ai, legal. E você quer falar mais alguma coisa sobre dor aguda, dor crônica ou É, não? em relação, mas você tocou duas coisas em relação à dor aguda e crônica, as pessoas precisam de entender, aí não vou falar só para os profissionais, mas às vezes nós vamos ter gente que é paciente nos vendo também, que deixar um recado que se a pessoa tem um processo doloroso que está perdurando, que ela não negligencie esse quadro, que ela busque realmente tratamento, que ela tenha um diagnóstico e que ela não deixe essa situação perdurar por mais de 3 meses, por mais tempo, porque quanto mais o processo doloroso perdura, mais as alterações decorrentes de essa dor que a gente considera, que a gente classifica como nociplástica, vai acontecendo, que são esses processos centrais de acometimento, em que vai se tornando cada vez mais difícil o que a gente chama de cura da situação. No manejo da dor crônica, a gente não pode prometer ao paciente que vai curar a situação dele. O IMPACT, que é um guideline que orienta os estudos clínicos em dor, ele mostra que se a gente tivesse 30% de melhora da condição dolorosa, já pode considerar como sucesso. Só que o paciente não quer 30%, ele quer resolver a situação dele. Então, para que isso aconteça, a gente tem que, mais uma vez, não deixar esse processo doloroso se alongar. Sim. Quanto mais rápido a gente conseguir intervir, para isso precisa de um diagnóstico adequado, de uma terapêutica adequada e, normalmente, de forma, muitas vezes, multidisciplinar, multiprofissional. Com certeza. Deixa eu só mostrar aqui mais um slidezinho bem bonitinho aí sobre o que você estava falando, ó. Então, aqui a gente tem, né, a dor aguda, né? Com o tempo, se ela não for tratada, eu tenho um estímulo doloroso persistente, que dependendo aqui da intensidade, ele vai fazer com que haja uma sensibilização periférica ali, né? E essa sensibilização periférica, com o tempo, né, ele vai se cronificando e acontecendo, então, a sensibilização central, a dor nociplástica que você estava falando ali. Então, aqui é que a gente tem ali o aumento dos nociceptores para dor, ou dos receptores para dor, e aí ainda com o tempo eu vou ter uma deficiência de modulação de dor.
E como resultado disso, a gente pode ter dor por estímulos não dolorosos, que a gente chama de alodínia, e dor exagerada a estímulos levemente dolorosos, que a gente chama isso de hiperalgesia. Eu gosto Esse bastante. slide bonito é seu também? É meu, e é bem simplesinho para mostrar para o paciente, para mostrar para. Ele está lá no Instagram. Pode pegar lá no Instagram. De aprender a fazer esses slides legais assim. E é legal a pessoa entender. Eu tenho vários assim que mostram o efeito ali de tudo que modula a dor, né? Então, sono, atividade física, a questão as questões emocionais, né? Catastrofização, hipervigilância, medo, depressão, ansiedade. Então, tudo isso traz repercussões sérias, né, no manejo da dor. Não, certeza, certeza. E é o que acontece, e concluindo aquele raciocínio que eu estava tendo, muitas vezes a cura do processo doloroso crônico ele não vai acontecer, o paciente vai ter que conviver com algum nível remanescente de dor. A gente tenta de todas as formas buscar a melhoria do quadro, muitas vezes isso acontece, muitas vezes a condição zera, mas as disfunções temporomandibulares, elas são flutuantes, né? Elas têm períodos de exacerbação, elas têm períodos de melhoria, às vezes até de melhoria espontânea, controlar esses fatores o quanto antes, para não deixar que todos esses processos que você mostrou no slide fiquem consolidados, o processo se perpetuem, é essencial, né? E aí a educação em neurociência da dor faz parte do protocolo de terapia que a gente deve instituir. Então, o que a gente tem percebido é que quando ocorre por parte do paciente um aumento do conhecimento do porquê da sintomatologia dolorosa persistente, e que ele se engaje no tratamento como agente da sua própria melhora, que é o diferencial entre a melhoria e a perpetuação da melhoria. Porque vai chegar, às vezes, lá na frente, ele vai ter um quadro de piora, mas ele, com a educação na cabeça, com a consciência dos fatores de risco, ele tem uma condição de automanejo muito melhor que se ele não tivesse esse processo educacional. Então, nesse processo aí, ele vai também se autoconhecendo, né? Então, com isso, ele não é só o conhecimento da dor em si, mas é autoconhecimento. Então, a pessoa aprende o automanejo, né? Olha, é muito legal falar sobre isso, né? Cadê meus pacientes aí que não estão falando tudo? Porque a verdade é isso, né? Eles estão mega treinadinhos e saem super Agora, bem dos isso períodos de... é uma condição complicada, né? Porque aí a gente cai também numa situação que pode acontecer, infelizmente, de que esse autoconhecimento pode não estar. O paciente pode fugir desse autoconhecimento, na verdade. Ele não quer realmente se autoconhecer, porque se ele se autoconhecer, vai ter tanta ferida para ele ter que mexer que às vezes é melhor suportar a dor física do que trabalhar a dor emocional que está por debaixo do tapete. Isso acontece, infelizmente. E aí é mais uma prova das condições psicoemocionais na manifestação da dor, principalmente no conceito de dor como uma condição biopsicossocial. Mas aí já é uma outra questão, né? Aí é questão para terapia, aí já não está com. Eu não quero, não tenho a intenção de gerir tudo de jeito nenhum. Mas o autoconhecimento que eu quis dizer aqui era em relação ao autocuidado mesmo, né? Ele entender, ligar, por exemplo, que num período de maior estresse, talvez ele sinta, assim, uma crise, mas
como ele já sabe o automanejo, ele nunca vai deixar chegar no ponto que ele chegou para nós na primeira vez. Então, ele, né, já está totalmente escolado, digamos assim, está treinado a fazer os exercícios ou evitar os comportamentos dolorosos, né, que você estava falando no começo, porque a verdade é que quando a pessoa está num círculo vicioso, ela se retroalimenta, né, negativamente falando. E aí, quando você consegue dar informações, dar ferramentas para que ela consiga se automanejar mesmo nos períodos de crise, ela nunca chega naquele nível inicial de dor, assim, de dor ou disfunção, né? Então, isso é muito gratificante para a gente também, fazer com que o paciente não fique usando muletas, né? Que ele consiga, de fato, viver a vida com qualidade e daqui para frente levar isso que ele aprendeu no tratamento para a vida inteira, porque é uma condição que vai segui-lo a vida inteira, né? Justamente como você falou, com períodos de altos e baixos. Exato. Muito legal. E é impressionante o processo de inconsciência de muitas coisas, né? E aí, quando você educa no sentido de esclarecimento do que é, a pessoa passa a ter um processo de trazer algumas coisas do inconsciente para a parte mais consciente, e aí, tendo consciência de, às vezes, comportamentos danosos e atitudes predisponentes, ela tem condição de gerenciar isso, né? Sim. Isso aí é muito importante, então, a educação, né, em dor e na condição não só dolorosa, né, que a pessoa se encontra. E o no brain, no pain é porque mesmo, só para finalizar, assim, Porque sem cérebro não há dor, sem sistema nervoso central não há dor. E aí, dor não é é, nossa excepção. não, são condições distintas. A nocicepção é um pedaço da situação, mas a dor demanda condições muito maiores do que simplesmente a transmissão do estímulo nervoso, né? E situações emocionais, situações que levam a condições de memória, tudo influencia no processo de percepção de que cada indivíduo vai ter da sintomatologia dolorosa, que é única, e por isso que eu falo que o paciente de dor crônica ele é tão singular, mas ao mesmo tempo tão plural na sua condição de dor. Sim. Isso aí, obrigada. Obrigado você. Parabéns pela iniciativa. Eu achei essa frase, esse slogan sensacional, no brain, no pain. E eu acho, merece a Nossa, caneca? merece, merece. Vou te levar semana que vem. Olha só que beleza. Beleza. E eu acho que as camisetas elas têm que ir para frente. Nós temos que divulgar esse. Eu achei sensacional, sensacional. Parabéns Então, pela ó, iniciativa. A Lilian já tem a camiseta, né, Lilian? A Lilian tá aqui também na fotinho do nosso Instagram. Gente, é o seguinte, por que que a gente também está fazendo essas lives? Claro, com interesse de informação, né, sobre o tema, mas também com cunho social. Então a gente tá a gente tá vendendo camisetas. Quem não conhece ainda o No Brain No Pain, né, aqui o Pain Shirts, esse Instagram, procura ali dá uma, né, rodada para cima ali, dá uma olhada nas outras lives, inclusive a primeira live quem fez comigo foi a Thaís Crossara, que é a nossa professora lá, onde eu conheci, né, o Franklin, que está aqui agora. E foi muito boa a live também sobre sono e dor, porque sono e dor tem tudo a ver, né? Não tem como separar. E aí as camisetas são bem bonitas também. É para que a gente consiga divulgar mesmo. Pagando R$ 100, cada um leva uma camiseta. Viu, Marcelo? A tua você tá me devendo ainda. Você tá convidado para uma live, intimado. O Marcelo é meu colega no curso aqui
aperfeiçoamento em DTM da BO. E é isso, gente. Vamos ajudar a divulgar e quem quiser tá convidado. O Diogo tá rindo. Quem quiser tá Já está convidado também divulgado. a vir trazer um Quando assunto. chegar minha caneca, eu vou tirar uma foto e vou postar para a turma. Isso aí. Quem quiser camiseta, dá uma olhada lá também, me pede. Eu não tô com muitas camisetas, eu vou ter que mandar fazer. Então, é tudo sob encomenda atualmente. Certo, pessoal? Obrigada, Franklin. Ô, Obrigada pra... muito obrigado, eu agradeço demais a possibilidade. É sempre bom contribuir para. Primeiro, que você é uma referência aí na clínica de disfunção temporomandibular. Então, a gente fica melhor quando a gente se junta aos excelentes. Então, é um prazer estar podendo falar um pouco da minha experiência com a educação em neurociência da dor e trocar um pouco de experiência em relação à clínica de DTM, que é uma clínica que eu sou apaixonado. Eu fui ortodontista durante muitos anos e depois, quando eu descobri a disfunção temporomandibular e passei a estudar melhor, eu falei, nossa, olha onde eu fui me meter e eu sou apaixonado no negócio. Eu fazia implante, né? Eu era implantodontista. Mas também chegou numa época que eu tive que escolher, né? Não dá para estudar tudo. Não E, dá. e DTM e sono, né? São as minhas duas paixões, assim, que não tem como dividir com outras coisas. Igual você Então, falou, uma está muito ligada na outra, né? Não tem como dissociar. Não. obrigada, então, por vestir essa causa, literalmente. Tua camiseta eu levo também na semana que vem. E é isso, pessoal. Obrigada a presença de todos. A live vai ficar gravada. Quem quiser depois assistir, mandar para os pacientes, né? Aqui tem muita coisa legal gravada. A gente tem coisa com nutricionista, com neurologista. Assim, bem para paciente mesmo, para que os colegas entendam, né, a real importância de a gente trazer tanto esse assunto à tona, né? E é isso. Boa noite, então, Franklin. Boa noite, pessoal. Obrigada. Obrigado, gente. Um grande abraço. Boa noite a todos aí.